capítulo 26 e 27. Quem achar pode ler também por gentileza. Gênesis 1, 26 e 27. Hoje nós estamos continuando a falar sobre antropologias, a ciência que estuda o homem, mas segundo a teologia. Nós não vamos ver o homem segundo o que o homem vê, mas segundo o que a Bíblia e a teologia falam. Certo? Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Quem achar pode ler por gentileza. Deus, façamos do homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre o peixe do mar e sobre as aves do céu, e sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Queridos, hoje nós vamos conversar, vamos estudar, com a colaboração de vocês, com a misericórdia de Deus, sobre imagem de Deus. A Bíblia fala categoricamente, nós vamos ver outros textos aqui, que eu e você somos a imagem de Deus. O que nós vamos ver agora, o que isso significa como imagem de Deus. O que é isso para a Bíblia, o que é isso para a gente? Certo? Então, a primeira coisa, queridos, que a gente vai começar a observar, aí ficam duas palavras, imagem e semelhança. As pessoas querem falar um monte de coisa, a imagem quer dizer isso, semelhança quer dizer aquilo, imagem para o corpo, semelhança para o espírito. Nada disso. Imagem e semelhança, a ideia era que iria dizer o seguinte, que o homem vai ser muito parecido com Deus. Você lembra um exemplo disso? Fala um pouquinho da língua portuguesa. A língua portuguesa existe um requisito, um acessório, vamos falar assim, chama superlativo. Isso, errado, não foi isso. Superlativo. O que quer dizer isso? Quando você fala que uma coisa é bela, quando você fala, isso é belíssimo. Então, superlativo. Essa coisa é alta, é altíssimo. A língua hebraica e a grega não têm esse recurso. Então, quando alguém quer falar que algo é muito, ela repete. Observe, fuja para a memória quando Jesus falava sobre uma verdade. Como que ele falava? É verdade, é verdade. O que ele quer dizer? Isso é verdade mesmo. Aí, quer ver um exemplo disso? Abra sua Bíblia, em Isaías 6, versículo 3. Eu não vou à memória, não vou falar não. Tem gente que fala, isso é verdade. Não, não é disso. A língua hebraica e a grega, 6:3. A língua hebraica e a grega, ela tem essa deficiência em relação à portuguesa. Eles não têm superlativo. Olha para mim, Isaías 6:3. Isaías 6:3. Reclamavam uns para os outros, dizendo: tanto é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isso já vi pregadores, chegou ainda, chegou, não, está falando 3 vezes santo, porque é os teus pais, os teus filhos, não. Está falando de santo, porque é o superlativo. Quer dizer o quê? Que Deus é santíssimo. A ideia de imagem e semelhança. Parece as suas palavras mostrar o quê? O homem seria muito parecido com Deus. Muito. O homem seria idêntico a Deus. A ideia é o seguinte: imagina o seguinte, vou dar um exemplo simples. Vamos diminuir a grandeza de Deus. Você vai lá e vai tirar uma xerox. É isso? Você pega o original e tira a xerox. O original é idêntico a xerox, mas muito parecido. Muito parecido. A ideia é essa. Deus é o modelo e nós somos a cópia de Deus. Essa é a ideia. Como alguns textos que mostram as duas palavras juntas, significando a mesma coisa, olha aí, alguém lê para mim. Gênesis 5:1, quem vai ler para a gente? Evangelista. Agora, 1 aos Coríntios 11:7, pastora. Tiago 3:9, Vânia. Colossenses 3:10, 12. Tem mais. Filipe, 1 Coríntios 15:49. Tá, então? Pode ler. Gênesis 5:1. Este é o livro da geração de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Poderia aparecer a palavra também imagem. É a mesma coisa. Semelhança da imagem é a mesma coisa. Mesmo significado. A ideia é de intensificar o grau de parecido seria. Mas
1 Coríntios 11, 7. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e a glória de Deus. Mas a mulher é a glória do varão. O varão vai cobrir porque ele é a imagem e glória. Ele deve dizer o quê? Que o varão é a imagem e semelhança. São sinônimos. O homem é a glória de Deus. O homem é a imagem de Deus. Para Colossenses 3,10. Segundo a imagem, segundo a semelhança. Então as palavras imagem e semelhança são sinônimas. Aparecem uma ao lado da outra para identificar o grau de semelhança que existe com Deus. Tiago 3,9. Tiago 3,9. Desde a semelhança. Semelhança é imagem. Tá, queridos? Vocês vão ver teólogos, renomados, teólogos importantes. Ah, não, imagem é uma coisa, imagem é alma, semelhança é corpo. Não, imagem e semelhança são sinônimos, palavras sinônimos. 1 Coríntios 15, 49. Então, a imagem, traremos a imagem do celestial. Então, a primeira coisa, queridos, que imagem e semelhança é que nós somos muitos parecidos com Deus. A segunda coisa que a gente acha, segundo aprendizado sobre imagem e semelhança, é o seguinte: a imagem e semelhança de Deus, segundo o qual o homem foi criado, exatamente inclui o que geralmente se denomina justiça original. O que é isso? Quando o homem foi criado, ele foi criado no alto nível de santidade, no alto nível de justiça, no alto e verdadeiro nível de conhecimento. Então o homem foi criado como? Com conhecimento, com santidade e com justiça. A ideia de Deus era que o homem viesse crescendo nesse ritmo. O homem não foi criado no auge da santidade, no auge da justiça, no auge do conhecimento. Mas o homem vinha crescendo, vamos imaginar uma criança. A ideia da criança é que ela vai andar melhor, vai falar melhor, vai se expressar melhor. A ideia era essa. Deus criou o homem com uma justiça original. Começou do zero. Aí o homem ia evoluindo. Então, quando fala a imagem semelhante de Deus, quer dizer que, inicialmente, o homem era muito bom. Sabe isso? O homem era muito bom. O que é isso? Abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Depois, Eclesiastes 7, 29. E Efésios 4, 24. Lá, Gênesis 1, 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde e manhã o dia sexto. E viu Deus que tudo era muito bom. Isso tudo era de quem? Eu e você. O homem, a raça humana. O homem foi feito muito bom, perfeito. Não tinha pecado no homem, não tinha falha, perfeito. A ideia de Deus é que o homem, à medida que fosse se relacionando com ele, ia aumentando a santidade, ia aumentando a justiça, ia aumentando o conhecimento. A ideia era essa. Agora, abre a sua Bíblia, por gentileza, Eclesiastes 7, 29. Achou para ti. Eclesiastes 7, 29. Virgínia, lê para a gente aí, Virgínia. Eclesiastes 7, 29. Outra pessoa procura Efésios 4, 24, que já pode ter compartilhado. Pastor. 7, 29, Eclesiastes. Quem está falando aí? Salomão. Quem ele falou? Esse que Deus fez o homem reto, o homem correto. Então, olha como que aumenta o amor de Deus. Ele fez a gente certo, a gente desviou. Deus foi lá e resgatou a gente novo. Então, a Bíblia diz que o homem foi feito correto, certo. Certo, não havia falha no homem. O homem era bom, era reto, tinha plena condição de viver corretamente com Deus. Agora, abra sua Bíblia aí, pastor, Efésios 4, 24.
Segundo o homem, ele foi criado em verdadeira santidade. Então, queridos, quem te quer ensinar? Quando Deus fez o homem, Deus não fez o homem com nenhuma margem para pecar. Nenhuma. Nenhuma. Nós vamos ver hoje, se Deus permitir ter tempo, que a ida daquela árvore, quando Deus apontou aquela árvore, era um teste. O único teste foi submetido. Deus criou o homem perfeito, infalível, colocou em teste. O único teste. E o que acontece hoje com a gente, filhos? A gente luta para não pecar. É isso. A gente luta para se santificar. A luta de Adão era diferente. Ele lutava para se manter santo. Era, teoricamente, é mais fácil, não é? Teoricamente é mais fácil. Qual que é mais fácil? Você construir uma casa ou manter uma casa construída? Um pouquinho, né? Ela pinta, faz uma massa. Era essa a vantagem de Adão. Ele só tinha que se manter santo, separado, certo? Não conseguiu. Certo? Então, queridos, a imagem semelhante de Deus quer dizer também que o homem foi criado numa justiça original, aonde ele não se manteve, onde ele caiu. Terceiro ensinamento sobre imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus tem que ser entendida da seguinte forma também. É a essência da construção natural do homem. O que quer dizer isso, filhos? O homem é diferente, existe, porque Deus o fez para ser imagem e semelhança. É nossa essência. Queridos, não tem como, o homem não existiria se ele não fosse imagem e semelhança. É a essência nossa, ter imagem e semelhança de Deus. Antes de Deus o homem, como que foi a conversa? Passamos do homem, nossa imagem e semelhança. Então qual é a finalidade do homem que criou o mundo? Ter imagem e semelhança de Deus. Então, faz parte da constituição natural do homem. Está na nossa essência, está no nosso ser, ter a imagem e semelhança de Deus. Quer ver alguns exemplos disso bíblicos? Todos nós já lemos, vamos ler só Gênesis 9, versículo 6. Gênesis 9, versículo 6. Quem derrama o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Então o que acontece? Deus fez o homem conforme a sua imagem. Qual a ideia aí? O que nos diferencia do animal? Que nós temos a imagem semelhante de Deus. Essa imagem semelhante de Deus inclui o que, queridos? Primeiro, nós temos faculdades intelectuais. Nós temos isso porque nós somos imagem semelhante de Deus. Segundo, nós temos sentimentos naturais e liberdade moral. Então, é isso que constitui a imagem semelhante de Deus. Também, o que mostra que temos a imagem semelhante de Deus? Vamos simplificar, vamos inverter a pergunta. Tira do ser humano, faculdades intelectuais, capacidade de entender. Tira do ser humano, sentimentos naturais. Tira do ser humano, liberdade moral. O que ele virou? Um animal. Um animal racional. Você tirou o que é a essência do homem. O que pega a gente do animal? Nossa intelectualidade, nossa capacidade de pensar, nossos sentimentos. O animal tem sentimento, não, ele tem instinto. E a liberdade moral. Você já deve ter observado isso ou visto alguém falou o quê? Quantas vezes que o cachorro cruzou com uma cachorra que era a mãe dele? Para ele, é instinto de sobrevivência. Normal. Outra coisa, aí vocês conhecem também. Quantas vezes você viu a mãe matar o filhote? Quantas vezes? É normal, é entre eles. A águia, nós estudamos sobre a águia, ela tem 2 filhotes. Sabe como que ela faz para alimentar o primeiro? Não sei se eu já falei aqui. Ela pega o segundo para alimentar o primeiro. O primeiro que nasce está no lucro, o segundo vira comida para o primeiro. Qual ser humano vai fazer isso com o filho? Às vezes você está bem fortinho, né? Claro. Galera, coitado, lá metade. Coitado do Nicolas Pagadinho, né? O João Vitor passa a prova, né? O João Vitor passa a prova.
Já Joaquim, quem ia ser a vítima lá? Quem é a mais velha lá? A Laís, não estava bem. Quem era a segunda? Ih, coitada da Laís, velho. Então, isso é uma coisa do animal. Isso, tem onde isso é ética nisso aí, moral nisso? Nenhuma. Ela não faz isso por amor ao filhote, faz isso por destino. E se a águia sair dos ninhos, é um predador, quando ela fica lá, nasceu primeiro, ela separa. O segundo, ela vai lá e dá de comida para o primeiro. Tá? Aí, depois de um tempo, sabe o que a águia faz? Aí você já viu, ela pega o filhote e solta. Aí não sabe qual é o problema dele, porque ele pode qualquer dele. Ele vai caindo, aí ele. Escapei. Qual ser humano que fazer isso? Ah, meu filho sabe, não sei dirigir. Ele caiu no carro na Avenida Brasil. Vai, Brasil. A ideia é essa. Mas por precaução, por instinto de sobrevivência, o que ele faz? Ele fica ali. Na dúvida que venha, só aqui. A bicha é inteligente. Porque ela faz o ninho dela com 6 camadas. Primeiro ela bota espinho, depois ela coloca uma florzinha e uma manzinha. Quando ela fala com o bicho assim, ó, tá na hora, ele fala assim, não, aí tá fofinho. Ela fala, vai embora. Ele não, tá fofinho. Ela vai lá e puxa a folha. Puxa o algodão. O que fazer? Vai, ela puxa a lã, puxou. Aí ele já vai ficar aí, amor. Ela vai lá e puxa a folha. Quando puxa a folha, ele fica no fio. O que ele faz? Agora eu tenho que pular. Aí ele pula na asa dela. Ela sobe, chega lá e solta o bicho, ó, pra pegar ele. E aí saiu uns 3, 4 voos que ela faz e ela pega ele. Foi, desceu, ela vai lá e pega ele lá embaixo. Aí o bichinho dá aquela ligada. Vem por lugar, ela sobe, não, peraí, vai lá e volta depois. No terceiro voo, que ele consegue, ele aprende a voar. E como eles vão aprender o guarda feita, é na pedra. Então, diz, quem está mostrando isso? O que nos difere desse animal? A imagem que ele deixa de Deus. Tira de nós a imagem de Deus, como qualquer animal selvagem, doméstico, qualquer animal. Tem a menor diferença. O significado da imagem e semelhança é o da espiritualidade de Deus. Abra sua Bíblia, Efésios, Gênesis 2, 7. Quem vai ler para mim, Gênesis 2, 7? Quem, gente? Josi, leia para mim. João 4, 24. Mateus 10, 28. A imagem e semelhança de Deus significa a espiritualidade que Deus tem e nós possamos a ter também. Olá, pode ler para mim, por gentileza? Quer dizer, o homem passou a ter espírito. Diferencia. Nós temos espírito porque Deus tem espírito. É o lado nosso que se liga a Deus. Não é o meu corpo que me liga a Deus, não é a minha alma que me liga a Deus. É o lado espírito meu que me liga a Deus. Certo agora? Aqui. João 4, 24. Então Deus é espírito. Por ele ser espírito, nós herdamos a espiritualidade dele. Mateus 10, 28. Não tem mais irmãos do corpo, que não podem matar a alma. Semelhante àquele que pode fazer perecer no universo a alma de todos. Isso, já fiz essa pergunta, não sei se foi aqui, se foi quando retorna. Jesus está falando, a gente tem que temer quem? Deus. Não fica preocupado quem mata o corpo, não. Tem que ficar preocupado quem pode matar o corpo e a alma e fazer perecer no inferno. Isso tem gente que tem coragem de falar que isso é o diabo. Não, não é o diabo, não. O diabo não manda ninguém para o inferno. Não. Quem manda alguém para o inferno, depois das atitudes erradas da pessoa, é quem? Deus. Então, está mostrando que aqui, que a imagem e semelhança de Deus significa que nós temos espírito por causa disso. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu falei. Imagem e semelhança são palavras sinônimas. Estão juntas para enfatizar o grau de aparência. Segundo, quando Deus fala que temos imagem e semelhança, quer dizer que nós somos criados com a justiça original. O que é isso? A ideia de Deus
que éramos santo, puro, justo. À medida do tempo, a gente ia ficar mais santo, mais puro, mais justo, mais justos, com mais conhecimento. O pecado veio e atravessou. Certo? Terceiro, nós vimos o quê? Que a ideia de mais semelhante de Deus é o que nos faz diferente dos animais. Porque a imagem semelhante de Deus nos traz, faculdades intelectuais, sentimentos naturais e liberdade moral. Agora, o quarto, a imagem semelhante de Deus também quer dizer o quê? Em nós, Espírito. Temos Espírito. Há um Espírito em nós. Quinto, boa pergunta. Isso, pergunta fácil, Amém? Dentro do microfone, ele é carro grande, eu quero ouvir a pergunta. A gente está gravando, só tudo na internet. E o pessoal está reclamando que a pergunta que vocês fazem, a mente foi uma delas. A pergunta que vocês fazem, eles não ouvem. Então agora, vou perguntar para responder. O homem, essa é fácil. Fácil. O homem é um ser mortal ou imortal? É imortal. Você pode levar lá para ele responder. Imortal. Vamos lá, Vânia. Se o homem é um ser mortal ou imortal? Hã? Leva lá para a pergunta, Júlio. Mortal ou imortal o homem? O homem humano é mortal, o homem espiritual é imortal. Não, todo homem é humano. Todo homem é humano. Virgínia, homem é mortal ou imortal? Não. Homem é mortal ou imortal? A pergunta é essa. Antes do pecado, eu vou pegar. Senão, eu vou matar, pô. Não, peraí. Não, vamos ver. Eu vou mostrar. Você perguntou antes do pecado, eu quero saber do pecado. Não, tanto faz. Eu vou te mostrar que tanto faz. Antes ou depois do pecado? Homem é mortal ou Antes do imortal? pecado é imortal. Pra mim é imortal. E depois do pecado é mortal? É imortal. Virgínia, Então é imortal. mortal. Já, Joaquim? Imortal. Imortal. Aqui na frente. No livro. Imortal. Imortal. Não, mortal. Mortal. Imortal. 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 Vamos lá. Tem mais. Mortal. Vamos lá, vamos ver os textos bíblicos. Vamos tentar definir o que é a palavra morte. Vamos definir de novo o que é a palavra morte. O que você entende por morte? Morte, simplificadamente, é separação. Morte é separação. Morte física, separação do corpo da alma. Morte espiritual, separação do Espírito de Deus. Morte eterna é quando a pessoa está separada espiritualmente e morre fisicamente. Vamos ver os textos? Vamos lá. Laís, abre aí. 1 Timóteo 6,16. Evangelista, Gênesis 2,17. Vânia, Romanos 5,12. Delito, 1 Coríntios 15, 20 e 21. Amélia, Gênesis 3, 9. Quem está sabendo aí? Josi, Romanos 6, 23. Tá? Vamos responder agora. Agora vamos responder. Romanos 6, 23. 6, 23. 6, 16. Vamos lá. Faz um texto, Gênesis 2, 17. Depois. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Romanos, Gênesis 3, 9, é? 3, 9. Chamou o Senhor Deus ao homem e nele o fogo. Onde está? Isso. Romanos 5, 12. Romanos 5, 12.
Não, o versículo 12 é Eva, 16, 23. Faz a resposta, né? 1 Coríntios 15, 20, 21. Depois, 1 Coríntios 15, 20, 21. Ah, 15, 20, 21. Meus Coríntios 15, 20, 21. Enquanto isso, Romanos 6, 23. Pode ler, Romanos 6, 23. Pode ser agora, 1 Coríntios 15, 20 e 21. Mas agora Cristo ressuscitou os mortos e foi feito aos que nunca dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Queridos, simples. Quando eu falei que a pergunta era fácil, eu vi que o pessoal ficou temeroso. Antes do pecado, o homem era imortal. Depois do pecado, o homem passou a ser mortal. A imagem semelhante de Deus nos trouxe a imortalidade. Para vocês verem o tanto de coisa que Adão abriu mão. A gravidade. De tudo. Ele era imortal. O homem não tinha nele a semente da morte. O homem não era passivo de morte. Agora ainda está na conta do sistema. Leva lá, deixa eu fazer uma pergunta. Vamos lá, que Marquete. Mas o Adão, ele sabia de tudo isso antes. Ele tinha esse conhecimento antes de pecar? Boa pergunta. Na verdade é o seguinte, Tiago, nunca o ser humano tem noção exata das consequências do pecado. Ele sabe que é ruim, sabe que vai ter problema, não sabe a dimensão desse problema. Quando Deus chama Adão, Gênesis 2:17, olha, não coma, que do dia que comer, certamente morrerás. Mas como Adão não tinha noção do que era a morte, e o diabo, que é muito bom com lábia, falou com ele, não é mentira, não vai morrer não. Então, um lado que eu vejo é isso. Não tem o ser humano. Nós estamos tentando entender que não foi com Adão, foi com Eva. Não, mas Adão era responsável por não ter comido. Geralmente, eu já li também que fala que Adão estava do lado da Eva quando a serpente falou com ela. Não, isso aí a Bíblia não fala nada. A questão era uma só. O grande problema de Adão foi o quê? O pacto não foi feito com Eva, foi com Adão. Se a Eva comesse e Adão não comesse, era só problema da Eva. Então, como o senhor já pregou muitas vezes aqui, o Satanás, então, no caso de Adão, ele usou também a verdade. Talvez ele falasse que Adão, assim, você não vai morrer. Talvez ele soubesse que Adão não morreria espiritualmente, mas fisicamente ele morreria. Ele já começou fazendo uma pergunta, uma meia verdade. Ele falou o seguinte, é assim que Deus disse, não comerás de nenhuma árvore. Aí Eva, não, é assim não. Pronto, já abriu o caminho. Então, o grande problema do diabo, que a gente tem que ficar esperto, não é que ele fala mentira assim. O problema é que ele sempre usa meia verdade. Essa meia verdade que engana. Exatamente. Eu tenho uma jacarina assim, eu tenho. Olha, então o homem passou a ter morte, ser mortal por causa do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus, a vida eterna. Outra coisa que o homem tem com a imagem semelhante de Deus. Alguns querem contestar, mas abre a sua Bíblia aí em Gênesis, capítulo 1, versículo 28 por 26. E Deus o abençoou. E Deus lhe disse: multiplicai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que move
Outra coisa que o homem tinha com a imagem semelhante de Deus, domínio sobre todos os animais da terra. E olha só o absurdo que aconteceu com Adão. Ele nos fez perder a imortalidade, abalou a nossa espiritualidade, tirou o nosso domínio sobre os animais. O homem não perdeu toda a imagem de Deus, mas ela foi maculada, ela foi manchada. Muitas das coisas que a gente passa hoje, passamos pelo quê? Porque Adão resolveu ir na conversa da serpente junto com ela. Certo? Outra coisa sobre a imagem semelhante de Deus, o homem, em mim, em você. A ideia primordial é isso. A essência do homem consiste em ser ele a imagem de Deus. Ele se distingue de todas as demais criaturas e se ergue supremo como a cabeça e a coroa da criação. Então, o homem, o ser humano, o ser humano, ele é a coroa da criação. Ele é a criação de excelência de Deus. É como se você tivesse feito um bolo, vamos imaginar que a gente fosse boleiro, e o último bolo você ia fazer conforme o seu rosto. Alguns vai ficar bonito, outros misericórdia. Né? Aí, não, você mostrou assim, não, é a melhor parte do bolo. Por isso que Deus fez com o homem. Colocou o homem como a melhor parte da criação, e era a melhor parte da criação. O homem caiu. Aí, Cristo, resumindo, o que consiste a imagem de Deus? Primeiro, a alma ou o espírito do homem, isto é, das qualidades, simplicidade, espiritualidade, invisibilidade e imortalidade. A imagem semelhante de Deus em nós, resumindo, nos dá isso aí, o lado espiritual, invisível, o lado que a gente tem ligação com Deus. Segundo, resumindo, né, os poderes e faculdades específicas do homem, como ser racional, moral, né, o intelecto e a vontade com as suas funções. O animal não tem isso. Nós já falamos, o animal sobrevive, a gente vive. A gente pensa, a gente decide, a gente às vezes vai passando uma estrada, não é o instinto que vai lá. Aí tem um buraco, ali está contido por um cachorro, não vou passar de novo. Escuro, só não tem nada na mão, vou passar para outro lugar. O animal não, o animal tem seu instinto. Ele. Então, uma pergunta aqui, quase todo mundo já viu. Alguém já viu um cachorro atravessar a pista? Como que ele faz? Ele é tão sem noção, apesar que tem alguns seres humanos que fazem isso. Ele leva a primeira faixa e para no meio. Se der um carro correndo, passa, mas ele para no meio porque ele pressente que vê o perigo. Não é porque ele, assim, não, vou agora que não está tendo, não. Ele tem um instinto, opa, estou correndo risco, ele para. É instinto. Não é questão de inteligência, de cálculo, não. Então, a imagem semelhante de Deus. Ele é tão burro, que quando ele para no meio, volta para o carro. Como? O instinto dele é tão assim que ele para no meio e quando ele está dirigindo o carro, ele pula para cima do carro. Quando pega, ele pula para frente do carro. É, questão de instinto. Às vezes eu já andei muito em estrada, já andei em estrada de animal selvagem, não sei se você já passado por isso. Quando você joga o farol no animal, ele fica paradinho. Ele para. Ele para no carro. É preguiça, vaca, tudo coisa. Ele para. Ele para, fica paradinho. É instinto. Ele viu que ele ficou parado. Pô, não sei se no instinto eu vou fingir de morto, ninguém me pega. Vou estar fingindo de morto aqui. Não sei o que está a cabeça dele. Mas é uma questão dessa. A imagem semelhante de Deus foi. Esse animal, igual tem um macaco chamado cacete, e quando ele vai, o caçador vê, avista ele, a fêmea é tanto com o filhote, quando você mira nela, ela pega o filhote, bota na frente e chora. O instinto avisa, ele sabe. Tem caçador que não atira. Quando ele vê aquela fêmea, ele não atira. Ela bota o filhote na frente e chora mesmo. Cacete. Só tem um amigo meu aí que Não, agora os bandidos estão fazendo isso, né? Ela prendeu o bandido para o filho na frente. Isso é dar animal mesmo. O homem prendeu os animal. Aí está comprovado isso. Certo, queridos? Bom, agora, nós vamos ver a participação do homem numa coisa que eu achei interessante. Quase todo mundo já ouviu falar isso. O pessoal fala muito isso. Até tive uma conversa com um parente meu. Ele falou uma coisa que eu corrigi. Ele nem voltou a falar comigo no tempo mais. Tempo da graça e tempo da lei.
Isso é uma confusão enorme. E agora eu quero perguntar para vocês, a Mera, que eu tinha, começar no João Vitor, ele sabe, João Vitor sabe. Quando acabou o pacto da lei, quando acabou o pacto das obras, sabe, Wesley, Eduardo, vou poupar o pastor, porque ele é muito fácil. Mãe, a sua opinião. Esther, Nelito, quando acabou o pacto das obras da lei e começou o da graça, a sua opinião. Não, é uma pergunta, não é fácil a pergunta. Porque tem muita gente, sabe o que o pessoal fala? Equivocadamente. Velho Testamento, lei. Novo Testamento, graça. Nada disso. Não, pastor, não, nada disso. Novo Testamento entra no velho. Não, o Novo Testamento é a continuação do velho. Tem gente que comete o absurdo de falar, eu não sigo o velho, não. Pega a Bíblia toda. A lei, as obras. Não. Das obras, não. Vamos lá. Evangelista, leva lá, meu. Evangelista, na sua opinião. Essa aí é nova, filho. Estou perguntando as obras. Quando que acabou? Quando o véu se rasgou, Não. Se você explicar o pacto das obras, eu dou a resposta. Com certeza. Virgínia, Priscila nova, Tiago Joaquim, Laísa nova. Queridos, vamos lá. Quando começou o pacto das obras, terminou, e quando começou a aliança da graça. Abra sua Bíblia em Gênesis 2,17. Aí começa o pacto das obras. 2,17. mas da 2,17, 2,17. mas da árvore do conhecimento, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Onde começa o pacto de Deus, a aliança de Deus com as obras? Aí. O que é aliança? O que compõe uma aliança? Vamos definir o que compõe aliança? Primeiro, duas partes contratantes. Amém? Amém ou não amém? Uma aliança de duas partes contratantes. Não quer dizer que as duas partes estão em pé de igualdade. Então, quais eram as partes contratantes aqui? Deus e o homem. Muito bem. O homem. Eu não sei falar que era Deus e Adão. Não era Deus e Adão. Era Deus e a humanidade. Qual era o acordo? Deus fala, olha, vem cá, humanidade, vamos um acordo aqui. Vamos um pacto. Qual era o pacto? Se não comer, tem vida eterna. Se comer, tem morte. Esse era o pacto. Então, por que se chama pacto das obras? Adão tinha que obedecer ou tinha que crer? Tinha que obedecer, tinha que fazer. Ele tinha que fazer. Não era crer. Não adiantava Adão falar, eu creio em Deus e vou comer o fruto de si mesmo. Ia quebrar. Então, o que é pacto das obras? É aquilo que é baseado na obra, naquilo que faz. Então, Adão fez, ou não era para ter feito. Certo? Aí, as partes contratantes, quem eram? Deus e a humanidade. Amém? Vamos lá ver. O que mais? Agora vamos ver se vocês me ajudam. Qual era a promessa? Vida eterna. Como que foi feita a promessa da vida eterna? Deus, o 17 como que diz? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que comer, que dela comer, certamente morrerás. Se você não come, então você vai. Vida eterna. Então, partes contratantes. Quem? Deus e a humanidade, a pessoa de Adão. Promessa. Vida eterna com a ausência da morte. Vamos ver outra parte da aliança. Outra parte da aliança. Outros elementos da aliança. Outro elemento da aliança. Qual era a punição? Qual era a punição? A morte.
Certo? Qual é a punição? A morte. Tá? tornar mortal. Se tornar mortal. Se tornar mortal. Certo? Pastores, onde estão essas referências? Vamos ver aí sobre promessa da aliança, vida eterna. Vamos lá, vamos no texto. Vamos lá, Virgínia. Levítico 18:5. Tiago Joaquim, Ezequiel 20:11. Josi, Lucas 10:28. Evangelista, Romanos 10:5. Leide, Vânios, Gálatas 3:12. A promessa da aliança. Que aliança que a gente está falando? Aliança das obras. O que consiste a aliança das obras? Não, o que é? Eu falo, você me obedece. Se não obedeceu, a aliança está de pé. Se não obedeceu, a aliança está terminada. Não, o governo não está tendo, o governo só tem responder. Vamos dizer que Adão e Eva tivessem mantido a promessa. Mas o filho de Adão quebrasse a promessa. Boa pergunta. Não aconteceria nada. Que Adão que era o responsável. Vou dar um exemplo. Você abriu uma conta na quitanda. Tá, padaria. Você fala, ó, eu te compro. Se o cara vender por livro, ele dá certo ou errado? Errado. É você que compra. A conta está no seu nome. A Neide pode comprar? Não. Não pode. A conta é com você. Você ia ter respondido isso aí antes. Da época começo. Porque Adão não comeu, não tinha problema. Exatamente. Porque o que acontece? O acordo não foi com Adão. Tanto é que a Eva falou assim, ó. Adão pegou e falou, comeu, aí Adão já, ó, a mulher que tu me deste. Aí a Eva falou, serpente. Eu puni todo mundo, mas puniu Adão, porque não era que Adão. Adão, quem eu não falei, pô, tanto é que quando eu procurou Adão. Exatamente. Ele não você, depende de você está, é onde você está, até onde você está. Que ele, Adão, era o representante legal. Então podia acontecer qualquer coisa com qualquer um. Menos com Adão. Menos com Adão. Certo? Vamos ver os textos levíticos 18:5. Opa! Vivendo homens, guardar o meu estatuto, vivereis. Então, era a promessa de vida eterna. Ezequiel 20:11. É? Não é. Ah, já joguei. Então, queridos, nós vamos explicar, por isso vai dar tempo, aonde entra a lei agora. Tá? Tem muita gente que confunde o pacto das obras com a lei. São duas coisas distintas. São duas coisas separadas. Ele deu para Moisés. Não, a lei deu para Moisés. Qual era o papel da lei? Jamais, sob circunstâncias nenhuma, salvar o homem. A lei não veio para salvar o homem. Não, mas não veio. Para para pensar um pouquinho. Quantas leis que Deus deu a Adão? Ele cumpriu? Agora imagina 10. O homem sem pecado não cumpriu, o homem com pecado. É só você ir pela lógica. Adão, antes de comer o fruto, tinha pecado? Não. Conseguiu cumprir? Não. Agora, o homem com pecado, tendenciando-se para o mal. Ia cumprir quando? A lei não veio para salvar o homem. A lei veio, vamos frisar bem isso. A lei veio para colocar um limite. A lei veio para colocar um limite. Aí você pode ir. Já está virando bagunça, queridos. Que bagunça era essa? O filho está apaixonado pela mãe, queria se tentar com a mãe. O filho ficava com raiva do pai, queria matar. O cara tomava um soco, o cara ia lá, dava duas facadas. Ele falou, para. Aí virou bagunça. A lei veio para colocar um limite. Primeiro homicídio. Primeiro homicídio. Não, vamos além. O segundo homicídio de Lameque. O cara pisou no pé dele, ele foi lá e matou o cara. Porque pisou no pé dele. Então, o pavio curto já era antigamente. Ela tá morta, ela tava doidão dentro do cocô, tentando pegar todo mundo, imagina.
Deus chama Israel e fala, vocês vão ser diferentes, o povo de Israel. Então, eu vou colocar a lei para vocês se comportarem diferente. Tem gente que ensina, infelizmente, que a lei vai ir para o céu. Não, nunca para o céu. A lei não veio para levar para o céu. Paulo fala isso, a lei veio mostrar o que era pecado. A lei me mostrou o que era pecado, só isso que a lei fez. Ó, isso que você faz é pecado. Ó, aquilo que você faz é pecado, foi isso que é o problema. Pergunta das outras, pergunta? A lei que o Senhor prega, no caso da Bíblia, são os 10 mandamentos que o Senhor deu para Moisés. E companhia. Companhia, tá, Moisés? Esse, Levítico, Número e Deuteronômio. Entendi. Então o Velho Testamento fala a maior parte sobre isso, sobre a lei, então, no caso, essa lei. Teoricamente, não. O Velho Testamento fala sobre a graça de Deus. Não, vou explicar isso. A ideia disso é isso. O Velho Testamento, ele aponta para quem sempre? Para Jesus. Tudo do Velho Testamento aponta para Jesus. O Velho Testamento é o novo revelado. Não, O o Velho novo Testamento é a preparação para o novo. preparação para o novo. E o novo é o velho revelado. Seria por aí, mais ou menos. Aí tem gente que abomina o Velho Testamento. É besteira. Quer ver? Eu falei isso no sermão que a pastora gostou. Qual foi o primeiro pregador do Evangelho? Foi Deus quando? O jardim do Éden. Você vai ferir o calcanhar dele e vai ferir a cabeça. O que é a palavra Evangelho? Vamos definir o que é Evangelho? Boas novas. Naquela hora que Adão pecou, tinha uma notícia melhor do que aquela? Que ele poderia ser resgatado? Ó, Adão, você pisou na bola, mas eu vou salvar você ainda. Quer notícia melhor do que essa? Você acabou de pisar na bola e falou, tem chance de você, tá? Tá tudo perdido não, calma. Exatamente. Ó, você vai morrer, mas vai vir um da sua semente. Coração, meu irmão. É como o cara tá com uma firma lá no top, com Bill Gates lá no top e com ali. Exatamente. Ele teve isso, danado aí. Mas eu me sinto um pouco perdida em relação a essa lei e a graça, porque às vezes você está comigo e fala assim, mas o Velho Testamento é tempo da lei, agora a gente está no tempo da graça e eu não vou Não, mas esse que é o Eu segredo. queria saber exatamente, então, o que é a lei e o que é a graça. É exatamente isso. Primeira coisa, a lei nunca foi contra a graça. Isso nunca foi. A lei era preparação para a graça. E quando começou a graça? Aí, essa parte eu gosto. Quando começou a graça? Não. Não. Isso, gente. A graça começou no Jardim do Éden. Bom, exatamente. Não, mas vamos entender bem. Quando começou a graça? Quando foi feita a promessa do Salvador. Gênesis 3,15. Aí nós vamos entender o quê? Vamos analisar friamente? Vamos ser sinceros. Vamos parar no bom sentido, de idolatrar os homens do Velho Testamento e analisá-los friamente? Só porque Abraão saiu da terra dele e merecia ser pai da fé? Só por causa disso? Não é manifestação da graça? Noé. Quais os requisitos que Noé tinha para salvar a família dele? Nenhuma. O que diz lá? Gênesis 6,8 e achou, 6,8, e achou Noé graça diante de Deus. Olha a palavra graça aí. Então, quando começou a graça? Jardim do Éden. Queridos, qual dos juízes, quem conhece a história do livro de Juízes, merecia alguma coisa? Então, o herói da fé, o cara era beberrão, mulherengo, quebrou tudo quanto é aliança que ele tinha. Queridos, vamos dizer sinceros, eu sou fã dele. Davi merece ter homem segundo o coração de Deus. Aonde, gente? Tudo isso é graça. O que é graça? Favor não merecido. Pastor, eu estou inventando isso. É só olhar a Bíblia. Eu falei algum exemplo fora da Bíblia? Não sei. Não sei. Se ele se arrependeu, porque eu acredito, e Adão foi salvo, não sabe, eu acredito, que as pessoas da linhagem de Cristo foram salvas. E Adão vai ser parte da linhagem de Cristo.
A Bíblia não diz que ele arrependeu, não. Deve ter arrependido. Por que deve ter arrependido? Porque quem ensinou para Abel, Caim, ofereceu uma causa a Deus? Adão. Adão que ensinou. Então ali, Adão estava arrependido. A Bíblia não fala quem foi e quem não foi. Mas lembra que aí, onde que acabou o pacto das obras? Com Adão. Onde começou a graça? No paraíso. Então, por analogia, por dedução, então que a Bíblia fala que Adão foi salvo. Por dedução, certo? Então, queridos, é isso, corajoso. O que a lei veio fazer então? Por limite e apontar para quem? Para Jesus. Olha lá. Ó. A lei veio mostrar a intensidade e o tamanho dos nossos pecados. A lei veio mostrar que os nossos pecados, nós somos pessoas terríveis. É isso que Paulo fala. A lei só veio me mostrar quem eu sou. E eu sou uma pessoa de coração duro. Sou uma pessoa mesquinha, sou uma pessoa má. Isso, sou mais certa. Eu sou uma pessoa que cobiço, sou uma pessoa que dou falso testemunho, sou uma pessoa que vou adulterar, sou uma pessoa que se deixar eu vou matar, sou uma pessoa que vou desonrar meu pai e minha mãe, sou uma pessoa que vou blasfemar contra Deus. A lei me mostrou quem eu sou. Para que ela me mostrou quem eu sou? Para mostrar que eu precisava de alguém me salvar. Então a graça começou onde? No jardim do Éden. Lá começou a graça. Aí, todo o Velho Testamento foi sendo o quê? Uma preparação para Jesus Cristo. Aí, só última pergunta, só a última comparação. Só a última comparação. Vou deixar você falar. Queridos, vamos ser sinceros. O povo de Israel merecia entrar na terra prometida? Merecia. Foi fruto da graça de Deus. Ele tem uma pergunta, ele tem outra. Não, é só um comentário dele. Nós estamos falando de testamento. Testamento. O testamento é escrito antes da morte. O testamento só tem valor depois da morte. Positivo. O Velho Testamento veio não tirando o valor do Velho Testamento. Mas, porém, Jesus morreu e agora nós recebemos a nossa herança. Exatamente? O Velho Testamento foi escrito. O autor do Velho Testamento, que tudo se dizia das promessas, de tudo que se deixava a partilha, vamos falar, a partilha dos bens. Jesus Cristo morreu e agora nós recebemos o nosso bem. E a salvação. É isso. Salvação e outros acessórios bons que Vamos vem que com nós ele. temos, olha aí, tipo um apartamento na beira solto, outro na planta. Então, o que eu quero enfatizar é o quê? Tem muita gente ensinando e vivendo de uma maneira equivocada. Achando que o Velho Testamento é uma maldição. No Velho Testamento, se não fosse por ele, iria existir o novo? Lógico que não. Iríamos entender por que Jesus morreu na cruz? Também não. Teria sentido para a gente aqueles sacrifícios que aconteciam no Velho Testamento. Estávamos preparando para quê? Para o sacrifício maior de Jesus. Daí foi o maior, tanto é que falaram que é o profeta messiânico, que ele vinha falando da vida de Jesus, da tudo. Exatamente. Vocês lembram como que era, o João Nilson perguntar? Vocês lembram como que era o sacrifício? Eu sempre estou indo profundo, né? Quando alguém levava um animal, o sacerdote, o levita, o cara entregava o boi ou a ovelha para o levita. O levita preparava. Qual era o ritual do ofertante naquele momento? O que ele tinha que fazer quando o animal fosse morto? Ele tinha que colocar a mão sobre o animal. Significava o que aquilo? Ele estava transferindo o seu pecado para o animal. Jesus Cristo veio para quê? Para pecar os nossos pecados. Pela fé eu transfiro os meus pecados para Jesus. Amém. Olha só, pastor. O filho de Adão. Filho de Adão. Aí vocês me responderam que não poderia porque a promessa era para Adão. Não era questão de promessa. Porque Adão era o representante da aliança. Mas a primeira a receber a passada foi Eva. Foi do quarto, então ela não poderia ser punida. Não, ela foi punida pelo ato isolado dela. Porque, se você observar o restante do texto, quando Adão foi praticamente o último a ser punido.
Porque Deus foi lá e falou assim, maldita é a terra por sua causa. Então, quer dizer, Adão trouxe morte, Adão trouxe maldição sobre a terra, trouxe espinhos, trouxe um monte de coisa. Pode ver que o pecado, o castigo de Adão dele mesmo, qual que era? Trabalhar e voltar para o pó. Se você olhar, ficou quase que 0-0. Mas em Adão, a terra foi maldita. Segundo, a gente está grávida. Que o homem, como citado, tinha o seu merecimento. Mas foi um homem mais semelhante de Deus. Então o mal não está em cima do homem só. Não. A partir do momento que ele faz semelhante. Exatamente. Uma outra, só a partir do momento que Adão, ou o homem perdeu a santificação, o conhecimento e a justiça, então foi o mal, né? Exatamente isso. Quando Adão comeu o fruto, foi um substituído pelo outro. E o mal não está na pessoa. O que acontece? O mal passa para a pessoa pelo pecado que é a vida. Paulo fala isso. O bem que eu quero fazer, vamos ser sinceros aqui. Mesmo que o pecado entre parentes, vamos ser sinceros. O pecado nos dá um certo prazer. É ou não é, gente? Você está falando como adulto. Não. Tem nojo do pecado. Para. Se o pecado fosse nojento, ninguém pecava. Só se o cara fosse retardado. Eu não gosto, mas eu vou pecar. Igual eu. Comer João é pecado. Meu amigo, não é pecar nunca. Nunca. Não é pecado nem a força. Até chamar para comer galinha de João, galinha de João. Então, quer dizer, o pecado gera um prazer. Por que ele gera esse prazer? Porque ele está inserido, está colocado na nossa carne. Nós nascemos, Salmo 51, 5 ou 6. Em pecado me concebeu minha mãe. Nicolas, João Vitor, Esther, Miguel, quando eles querem fazer coisa errada, você fez isso? Eu tinha ali na casa, ele até pergunta para o teste. Quem comeu esse doce? Você sabe que foi isso? Só tinha ali na casa, não sei como de outra pessoa. É impossível de outra pessoa. Quem comeu? É. Aqui dentro da casa. Nós temos coisas contaminados. Então, eu tenho, carnalmente falando, eu tenho um prazer em pecar. Aí qual a pergunta que eu quero fazer? A sentença que eu quero afirmar. O bem que eu quero fazer, a esse bem está alojado aonde? No meu temor a Deus. Que na verdade, se deixar, por conta da carne, eu ia nadar de braçada no pecado. O pecado é prazeroso. O que me limita no pecado? É o meu temor a Deus. Por que você às vezes está com a mão fechada e. Por causa de Jesus, que não pode Jesus, meu amigo. Ou eu já estava morto, ou já estava preso. É esse temor que segura ele. Não, vou passar em José do Egito. José, a mulher não foi te falar, não foi te falar. Ela tomou de não foi uma vez, não foi. Não, todo dia, todo dia, O cara tá ali no né? Tanto tempo ali no escravo, não tem nada, e, poxa, o que ele fez? Ele falou, não tem ninguém olhando, não tem ninguém olhando. Não, outro texto bíblico. Davi toma conta das ovelhas de Nabal e vai lá pedir pão. Nabal não dá Davi vamos matar esse pão duro. Quer me dar comida? Vamos matar. A briga não faço não. Não é livre. Não vai morrer nunca. Mas tu já sua mão com isso? Então, queridos, na verdade, se formos viver sem o temor de Deus, vamos ser sinceros, filhos. Com todo respeito às esposas, os esposos e os filhos. Você teria família que tem temor de Deus? Tá maluco, esse cara me dá muito trabalho. Não quero saber disso, não. Você ia perdoar? Você ia tolerar? O Paulo falou, pastor. Mas o Paulo falou melhor que não. Mas o que é isso? Olhando, tem o temor. É isso que a gente está privatizando aqui. Tudo que nós fazemos de bom, não é porque a gente tem prazer de fazer bom. Pode ver. Qual que é mais fácil? Pergunta básica e infantil. Qual que é mais fácil? Você fazer o errado ou você fazer o certo? O errado. Quando você vê, diferença, quero resposta.
para fazer o certo, é claro. Tem que fazer o certo, porque a nossa natureza é contaminada pelo natural. Certo, queridos? Responder as perguntas? Bem. Vamos lá, vamos estar terminando. Qual é a condição da aliança? Não, tem texto para ler ainda. É Lucas 10, 28, quem é? Nem lembro mais. Lucas 10, 28. Lucas 10? Não, Lucas 10, 28. Lucas 10, 28, Romanos 10, 5 e Gálatas 3, 12. Lê aí. Já está até aqui, até com que resposta estava falando. Romanos 7, 10. Vamos lá. Lucas 10, 28, Romanos 10, 5 e Gálatas 3, 12. Quem é? Pode ler. Ora, Romanos 10, 5. Ora, Moisés escreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. O que você está falando aí? Aí, pastor, é a lei, não. O homem que fizer as coisas da lei não vive pela lei. Mas quem conseguia fazer as coisas da lei? Ninguém. É igual o que Jesus faz, não vai memória, eu acho que Jesus, se você escolheu viver pela lei, você tem que cumprir toda a lei. Se você quebrar um item da lei, você é culpado de toda a lei. Então, meu amigo, é melhor você viver pela lei ou pela graça? Eu não vou poder cumprir toda a lei, então não vou nem tentar. Lucas 10, 28 e Gálatas 3, 12. Então Jesus pergunta: conhece os mandamentos? Conheço. Conhece as pessoas? Conheço. Então faça e viverá. Tenta cumprir e viverá. Obediência traz vida. Gálatas 3, 12. Conhece. Os homens que tentaram aquela mulher ali, apedrejar aquela mulher, não eram os homens da lei? Os homens que lutavam pela lei? Exatamente. Olha só, aí Jesus falou o que para eles? Aquele que não tem pecado, já falou para você não vive da lei? Se você vive da lei, você não tem pecado nenhum. Porque a própria lei dizia o quê? Porque a alma que pecar, essa morrerá. Jesus falou assim: você não tem pecado? Tem, então o céu acabou. Se for aplicar em todo mundo, o céu acabou. Segundo, o que Jesus fez nesse comentário ali? O que a lei falava sobre adultério? Tem que ter duas testemunhas. E, queridos, vocês até me corrigem, de repente, eu sou muito novo, tenho 43 anos, não sei como funciona isso. Mas eu nunca vi ninguém adulterar sozinho, já viu? Foi a primeira vez. Quer dizer, aquele julgamento estava todo errado. E quem governava naquela época? Romanos. Quem podia dar pena de morte? Romanos. Então eles foram todos errados falando de Jesus. Aí Jesus arrebentou os caras na própria lei. Isso aí. Vamos lá? Gálatas 3,12. Quem é? Pode ver. Quem é Gálatas 3,12? Então, quem é Gálatas 3,12? Pode ler. Gálatas 3,12. Né? A lei não é da fé. Não é da fé. É de fazer. Não é. Aí, queridos, aí que a gente toma cuidado para a gente não colocar na graça méritos de obra. Eu já fui em campanhas, tem nada contra campanha, a gente faz campanha. O cara chegava antes e falava assim: ó, eu desde ontem sem comer nada para Deus fazer alguma coisa. Aí, claro. A gente está vivendo o tempo da graça. Não tem nada que você faça que faz com que você mereça alguma coisa. Deus vai te dar pela graça dele. Agora, Romanos 7, 10. Vem para mim, Romanos 7, 10. Vou te ler Romanos 7, de 7 a 10. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, cobrou em mim toda a concupiscência, porquanto, sem a lei, estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei. Mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu
E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. O que Paulo está falando? A lei veio para quê? Para me certificar do que é pecado. A lei veio. Para terminar, queridos, sacramento. O que era o sacramento? Alguém me explica, pastor, você que ela sabe. O que é sacramento? Já falei aqui na Santa Ceia, só para reforçar. O que é sacramento? Alguém tem uma noção? Vamos fazer uma pergunta aqui. Menos evangelista é pastor. Você já participou de quantos sacramentos na sua vida? Você já participou de algum sacramento? Quem acha que já participou de sacramento, levanta a mão. Levanta a mão, pelo amor de Deus. Já Joaquim nunca participou de sacramento? Virgínia, já participou de sacramento? Cristo, eu vou simplificar. O que é sacramento. Falando popular. O que é sacramento? É uma ordenança divina que é um símbolo visível de um acordo invisível. Ordenança divina, Deus deu uma ordem. É um símbolo visível de um acordo invisível. Exemplo simples. Santa Ceia. O que é Santa Ceia? É algo visível. Mas o que ela representa, eu vejo? Não, mas como eu tenho. Outro sacramento? Isso é fácil. Outro? Não, eu vou embora. Não. Batismo. O que o batismo representa? Sua entrada em comunhão com Deus. Né? Agora eu tenho até companheiros de semana. O que o batismo representa? Olhem para mim. Batismo. O que eu estou fazendo? Sepultando o velho homem. E agora? Revestindo-me do novo homem. Alguém vê isso? Só viu o cara levantar assustado de para beber água? Então o que é sacramento? É um símbolo de algo visível, de um acordo invisível. Aí agora faz sentido. Qual era o sacramento do pacto das obras? Não. Qual era o sacramento do pacto das obras? O que é sacramento? É algo visível de um acordo invisível. Exatamente. Não era que o fruto era mágico, não. Era um símbolo de um acordo. Não era um acordo? Olha, não come. O fato que o problema de Adão não foi que ele comeu o fruto. Não, pastor, não. Foi que ele desobedeceu. Deus podia falar, não, Adão, não pula no rio. Ele pulava no rio. Desobedeceu. Adão, não corta, ele fugiu. Desobedeceu. Aquilo era só um símbolo. Não é sacramento. Vou botar um exemplo. Aqui. Aqui. Estou divorciado? Não, jamais. Jamais. Isso aqui é só um símbolo. Posso tirar, colocar, tem gente que usa lá no cordão. Símbolo. Não, isso estou falando. Estou dando um exemplo para a gente entender. O que é sacramento? É um símbolo. O símbolo não salva, ele só simboliza. Ele só simboliza. Se você batizar e não crer, não adianta nada. Você tomar Santa Ceia, não tiver em comunhão, não adianta nada. Ele só simboliza. Então, queridos, qual foi o sacramento da aliança das obras? A árvore da vida eterna. Isso mesmo. Perdão, gente. São dois sacramentos. São dois sacramentos. Quais são os dois sacramentos? A árvore do bem e do mal. Qual o outro? A árvore da vida eterna. Então, quantos sacramentos tinham no pacto das obras? 2.
Quer ver? Abra sua Bíblia, Gálatas. Gênesis 3, 22. Que honra. Olha lá. Como o senhor falou aí da árvore do espírito mal, estava conversando sobre o pecado. Ele poderia ser? Sacramento? Não, porque o pecado não é visível. Sacramento é a ideia, se você olhar para aquilo e lembrar sua coisa que você fez. A ideia do sacramento é isso. Quando você está tomando a Santa Ceia, qual a ideia? Você está lembrando que você está em comunhão. E até um erro. É um erro, mas não tem como a gente evitar. Fulano tomou ceia, o que você já fala? Não, está em comunhão. Mas não é pecado. Se a pessoa tem uma interpretação equivocada da prática da ceia. Eu conheço denominação que você leva a ceia uma vez por ano. Porque aí, se é juízo, só uma vez por ano. Qual a diferença de juízo uma vez por ano e todo mês? Não faz diferença nenhuma. Você vai pagar por mesmo preço. Tem gente que vai em 15 dias. Então, o pecado não é visível. As sequelas das consequências são. Do bem e do mal era. É. E a vida era. Não, ela não era pecado. Não, também não. O que é pecado? Vamos definir a palavra pecado. É quebrar a lei. É igual o Guarani estava falando, que passou uma mulher com uma roupa indecente, aí o senhor falou assim, queima ela, Jesus. Eu falo assim, não, queima seu olho. Não vai queimar a mulher. Para de olhar que você vai parar de pecar. Simples. Então, o pecado não é eu pegar o carro, encher de homem, cerveja, droga, o carro é pecado? Não mais. É o que eu fiz com ele que se tornou pecado. Então, a árvore do bem e do mal estava ali como sacramento, como símbolo. E a árvore, quer ver? Gênesis 3, 22, Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. A árvore do bem e do mal era sacramento da condição. Amém? E a árvore da vida eterna era sacramento da promessa. Qual era a promessa? Vida eterna. Se comer, tu morrerás. Se não comer, vai viver. Mas aí, se ele não comesse da árvore do bem e do mal, ele ganharia a árvore. Certo? Amém? Dúvidas, perguntas? Entendeu? Não entendeu nada? Não. Porque depende da dúvida de mais gente aqui que não está falando. Então a alma não está acabando. A alma é visível. Não é visível. A alma? Sim, ela não é visível, mas eu. Não, a alma não é visível. O que acontece? Vamos tentar esclarecer melhor. O sacramento, ele veio para simbolizar um acordo que você fez. Exemplo, vamos tirar do âmbito religioso e espiritual. Você me vendeu uma casa. O que simboliza aquela venda? Aquilo ali é garantia. Aquilo ali é a propriedade? Não. Mas aquilo ali me dá respaldo que eu tenho uma boa com ele. O sacramento tem essa finalidade. Você tomou muita Santa Ceia todo dia, você está salvo por causa disso? Pô, verdade. Mas só simboliza que você está em batismo. Batismo simboliza que você está entrando no corpo de Cristo. Que aquele velho homem foi sepultado e o novo homem surgiu. Vamos deixar isso claro. Isso acontece quando? Quando realmente, deixa claro, o velho homem é sepultado e o novo nasce. Quando? Não. Pode ser do Jesus. O sacramento é símbolo. O sacramento é símbolo. Pergunta clássica. Né? Até falei isso hoje. Quando é que realmente se casou com a pessoa? Quando foi com a aliança? Quando você aceitou o coração. Opa, essa é minha mulher. Amém? Concorda comigo?
O casamento era só para confirmar. Você já vive, pelo menos sentimental e intelectualmente, ligado àquela pessoa. Não é isso, Jesus está nos ensinando o Sermão do Monte? O que é que vale para Jesus? Não é o que está saindo daqui? Ah, não, nunca matei ninguém. Ah, não, nunca adulterei. Vale o quê? Eu? Acho que a Bíblia fala que só onde eu vou pisar, né? É o mesmo. O que me apodera é crente no céu. Não. O que acontece? O professor missionário Apônio, o que acontece? Como que começa um assassinato? Às vezes vai faltar você condições. Aí você não tem direito a comprar um ovo. Então, você não fez porque você não tinha condições. Se tivesse condições, você teria feito. Então é pecado. No coração já matou. Ó, sexta-feira, não pego. Ah, não. Sexta-feira, não pego culto. Mateus 5. O pessoal está preocupado sobre o juramento. A ideia de Jesus é outra ali. Totalmente diferente. É outra. A ideia de Jesus é outra ali. Não é sobre o juramento só, não. É muito mais profundo. Pois é. Matou. E ele não. E Deus não executou por quê? Noé intercedeu. Moisés. Deus assim, Moisés, deixa eu eliminar esse povo, você outro de você. Não, você não tem que falar se você não deu conta. Isso foi o nome do livro da vida. Hoje em dia sempre tem pastor assim, tem. Tem pastor que fala assim, esse povo me coloca. Esse povo aí. Esse povo aí. Mas todo mundo parecer comigo e eu falo, vou fazer isso como então, o guarda-redes presente. É isso que a gente tem que trabalhar. É aqui, ó. Porque não adianta. Porque o que acontece, querido? O que é falsidade? Vamos resumir para a gente trabalhar. O que é falsidade? Explique para mim. O que é falsidade? Fulano é falso. Por que fulano é falso? Porque ele é mentiroso. Então você aprende bem. Mas qual é a ideia? Ele está falando, mas está mentindo. Hipócrita, que eles falam, os fariseus, hipócrita. E louvam com a boca, mas os vossos corações. Hipocrisia é falsidade. Jesus recriminou a hipocrisia. A mentira é falsidade. Sepulcro caiado, por aí por diante. Certo? Então, queridos, nós hoje vimos o pacto pelas obras, onde começa, onde termina, tá? E. Vamos terminar o nosso.